Dimensional Sovereign capítulo 54, 55 e 56. Aprimorando as habilidades de guerra. O interior da sala ficou em silêncio por um bom tempo. Nem todos eles foram mortos por Kang Junho. Mas todos os soberanos que esperavam na gema de ressurreição estavam com medo dele. Aquilo era apenas um treinamento. Enquanto a lua vermelha estivesse nos céus, eles não podiam matar uns aos outros. Porém, algum dia, no futuro, eles estariam fadados a se encontrar. Era o destino dos soberanos. Eles temiam ser derrotados pelo soberano Luca e ser arrastados para o inferno. Então, Exi aplaudiu e disse: "Oh! Não se deixem abalar por algo assim. É apenas o começo. No futuro haverá muitos soberanos infelizes entre vocês. Já esqueceram? Vocês têm a capacidade de se tornar mais fortes quando lutam e vencem monstros." Os olhos dos soberanos se reavivaram. Era isso mesmo. Eles sabiam que poderiam se tornar mais fortes através das lutas. Para subir de nível. Até ali, eles tinham evitado o combate direto e só mandavam as tropas. Agora, porém, a ideia de lutar com suas próprias mãos começou a fasciná-los. Em particular, os olhos de Zenith, Ardis e Avia, que foram mortos por Kang Junho, estavam cheios de desejo. Luca, se eu não derrotar ele, vou ser eu que vou morrer. Droga! É realmente inacreditável. Que tipo de habilidade ele conseguiu para ficar tão forte? Bah! Você teve sorte. Luca. Da próxima vez, eu vou ganhar. Kang Junho riu interiormente enquanto observava a reação dos outros soberanos. Foi difícil para os outros porque anteriormente eles não tinham se interessado em lutar contra monstros para elevar o seu nível. Porém, graças às palavras de Exia, os soberanos estavam cheios de espírito de luta. Aquelas pessoas que antes usavam dinheiro para criar tropas, agora estavam determinadas a lutar contra os monstros com suas próprias mãos. Claro, isso não importava. Kang Junho não tinha a intenção de ficar atrás de nenhum deles. Então Exia se virou para Kang Junho e sorriu. Soberano Luca, você venceu. Como prometido, você será recompensado. Você ganhou 50 pontos de merecimento da Lua Vermelha. Pontos de merecimento da Lua Vermelha. 150. Como ela disse. Os pontos de Kang Junho tinham aumentado de 100 para 150. Naquele momento, uma nova missão apareceu na frente de Kang Junho. Missão 11. Ganhe 300 pontos de merecimento da Lua Vermelha. Recompensa. Experiência. 4.000 nodes. 30 pedras lunares pequenas. A missão desta vez era ganhar uma certa quantidade de pontos. 300 pontos. Ele só precisava conseguir mais 150 pontos no futuro. Exia olhou para Kang Junho e declarou: Soberano Luca, até a próxima batalha. Você será o soberano total deste exército. Soberano total. Isso significa que você será o líder temporário dos soberanos. Claro. É apenas uma formalidade. Então você não precisa se preocupar com isso. A menos que eu diga o contrário. As batalhas podem ser consideradas como individuais. Entendido. As expressões dos soberanos na gema de ressurreição ficaram desagradáveis.
Apesar de ser uma formalidade, eles achavam difícil aceitar Kang Junho como seu líder. No entanto, eles não podiam reclamar, já que ele ganhou. Era apenas um treinamento. Mas Kang Junho foi o vencedor e eles foram derrotados. Eles não poderiam resmungar sem motivos. Agora que terminamos o treinamento, vamos pôr em prática. Antes disso, porém, eu tenho algo para lhes mostrar. Exia tirou algo do bolso. Era uma pequena pedra vermelha que brilhava como um rubi. Às vezes vocês vão encontrar pedras lunares que se parecem com essa. Quando estiverem caçando as tropas do segundo rei demônio. Se você levar isso para o quartel-general do exército, cada pedra lunar pequena vai lhe dar 1 ponto. Uma grande vai valer 3 pontos de merecimento. Os olhos dos soberanos brilharam. Pedras lunares. Eles poderiam obter pontos de merecimento por meio da troca das pedras. No mundo da lua vermelha, pontos de merecimento eram equivalentes às suas vidas. Mais pontos de merecimento trariam recompensas maiores, o que aumentava as chances de eles se tornarem pessoas extraordinárias no mundo real. Eles tinham que conseguir montes de pedras lunares. Para isso, eles tinham que matar muitos monstros. Os olhos dos soberanos estavam ardendo de ansiedade. Exia acenou para eles. Excelente. Se vocês mantiverem essa atitude até o fim, a lua vermelha vai ser uma grande oportunidade para vocês. Em seguida, ela entoou um feitiço. Naquele momento, um círculo mágico apareceu no centro da sala. Os olhos de Exia brilharam de empolgação. Agora nós vamos lutar diretamente contra os subordinados do segundo rei demônio. Vocês estão prontos? Kang Junho simplesmente concordou com a cabeça. Os outros soberanos estavam tensos, mas se aproximaram do círculo mágico que os mandaria para o campo de batalha. A batalha não seria um exercício de treinamento. E assim o espírito competitivo deles começou a aflorar. Exia sorriu. Então vamos agora para o campo de batalha. Todos. Entrem no círculo. Assim que ela terminou de falar, os 40 soberanos, incluindo Kang Junho, entraram no círculo. O círculo mágico brilhou e eles foram transferidos para outro lugar. O que era aquela risada sinistra? Depois de ser transportado pelo círculo mágico, eles viram uma gema de ressurreição vermelha, semelhante à do QG do exército. A gema estava cercada por um escudo gigante que se estendia por dezenas de metros em torno deles. E a área ao redor estava tomada por dezenas de monstros com tentáculos. Suas alturas variavam de 3 a 10 metros. Os tentáculos atingiam o escudo e faziam ele oscilar. Havia aproximadamente 100 dos monstros cheios de tentáculos. Os soberanos perceberam imediatamente que os monstros eram seus inimigos. A maioria das pessoas cheias de espírito de luta travou. Por outro lado, Kang Junho relaxou. Eles se pareciam com Kagel. Ele já tinha lidado com aquele tipo de monstros uma vez. Então ele sabia o que fazer. Eles parecem mais fracos do que Kagel. Claro. O seu poder de ataque individual era mais fraco. Porém, seria perigoso para Kang Junho se ele tivesse que lutar contra os 100 monstros. No entanto, ele não estava sozinho. Havia outros 39 soberanos ali. Exia se virou para eles e disse:
Eu vou reduzir o alcance do escudo por um tempo. Com isso, a batalha começará. Preparem-se. Se vocês forem pegos pelos tentáculos, será o fim. Mesmo sem o seu aviso. Os soberanos já estavam olhando para os tentáculos dos monstros de forma desconfiada. Era como lutar contra monstros com dezenas de braços. Alguns deles prefeririam lutar contra um ogro ou minotauro. Cuidem-se na batalha. Não há necessidade de ouvir ordens de ninguém. Cada um de vocês terá de empregar a sua própria força. Exia parou um segundo e então continuou com mais detalhes. Se vocês se ferirem, corram de volta rápido. Prendam a respiração. E o corpo de vocês será restaurado. É claro que não é de graça. Um ponto será deduzido. No entanto, é melhor do que perder 10 pontos por morrer. Ao final de sua orientação, o escudo começou a encolher em um ritmo acelerado. Os monstros se empolgaram e se aproximaram deles. Eles começaram a vir de todas as direções. A batalha começou. Então o que vocês estão fazendo? Claro. Aqueles que estiverem com medo de lutar podem ficar perto da gema. Esta é uma zona segura, Exia disse com uma risada. No entanto, há uma chance de que você se veja diante de um desastre mais tarde. Eu não vou forçar ninguém a lutar. Todos têm uma escolha. Então, é com vocês. Exia desapareceu depois disso. Se eles estavam com medo de lutar, então eles poderiam ficar ali. Porém, nenhum dos soberanos ficou perto da gema da ressurreição. Se ficassem na zona segura, eles não iriam morrer. Mas também não teriam nenhum feito digno. Kang Jun avançava silenciosamente na liderança. Zenith seguia logo atrás dele. Ha ha ha! Como posso temer qualquer coisa como um soberano? Em seguida vinha Ardis. Também destemido. Eles vão ser a escada com a qual eu elevarei meu nível. Ho ho ho! Se vocês têm medo dessas coisas, não merecem ser soberanos. Havia também correu para a frente com sua lança. Os outros soberanos pegaram suas armas e saíram da zona de segurança. Eles estavam preparados para eliminar os monstros e aumentar os seus níveis. No entanto, a luta contra os monstros não era simplesmente uma questão de determinação. Sem habilidades. Era mera bravata. Kang Jun usou a fenda celestial contra um dos monstros de 10 metros de altura. Você ganhou 89 nodes. Você ganhou uma pedra lunar pequena. Em seguida havia um monstro de 3 metros de altura. Desta vez, ele não usou sua habilidade, mas evitou cuidadosamente os tentáculos e cortou o corpo. Você ganhou 54 nodes. Sua mana não era ilimitada. E assim ele não poderia abusar da habilidade. Os monstros relativamente pequenos não exigiam uma habilidade especial. De modo que ele só usou a fenda celestial contra aqueles que tinham 5 metros ou mais de altura. Porém, ao contrário de Kang Jun, que estava caçando de uma maneira tranquila, a maioria dos soberanos estava sofrendo na luta contra os inúmeros tentáculos. A comida veio até mim. Ac! Ridículo! Ain! Enquanto isso, muitos foram devorados pelas enormes bocas das criaturas. Claro! Eles foram imediatamente ressuscitados ao lado da gema. Alguns deles correram para fora de novo, enquanto outros entraram em pânico e ficaram na zona segura. Aak!
Outra pessoa virou uma vítima. Um soberano gritou quando dezenas de tentáculos se enrolaram em torno dele e o arrastaram para dentro da boca do monstro. Ah! Me ajudem! Oh! E isso é terrível! Um soberano teve seus olhos arrancados. Outro que teve os braços cortados correu de volta para a gema e houve até um soberano que teve a cabeça decepada. Era exatamente como uma visão do inferno. Mesmo assim, os soberanos lutavam ferozmente contra os monstros. Enquanto isso, aqueles que conseguiram subir de nível tinham movimentos visivelmente mais rápidos. A coisa em comum era que a maioria dos soberanos começou a se mover em equipe ao invés de sozinho. 3 ou 4 soberanos se reuniam em uma equipe para lidar com os monstros. Seu orgulho não era importante agora. Como soberanos, um dia eles teriam de apontar suas espadas para o outro. Porém, por enquanto, eles iriam juntar forças para tentar sobreviver. Contudo, Kang Junho lutava completamente sozinho. Ele era o líder. Mas Exia disse que hoje seria uma batalha individual. Não era necessário comandar os soberanos. A maioria escolheu formar equipes. Mas Kang Junho decidiu lutar sozinho. Ele era suficiente sozinho. E seria complicado formar uma equipe. Ele precisaria perder tempo cuidando dos membros de sua equipe. Naturalmente, muitos dos soberanos estavam lutando próximos a Kang Junho para se aproveitar dele. Se eles não conseguissem lidar com um monstro, eles o atrairiam até Kang Junho. Essas criaturas, então, seriam mortas pela espada do soberano total. Kang Junho não fazia aquilo para ajudar os soberanos, mas sim para matar os monstros. Deixar os soberanos morrerem seria um outro método útil, já que os pontos de merecimento dos soberanos rivais poderiam ir diminuindo. No entanto, ele preferia matar o monstro para ganhar experiência e elevar seu nível. Os outros soberanos fizeram a gentileza de atrair os grupos de monstros para ele, de forma que ele não precisava se incomodar correndo por aí. Aliás, meu nível ainda não aumentou. Depois de alcançar o nível 19, sua experiência pareceu crescer mais devagar. Embora eles não fossem tão fortes quanto Kagel, ele já havia matado 20 monstros. Mas o seu nível ainda não havia aumentado. Ele obteve 11 pedras lunares durante esse tempo. Elas eram todas pequenas. Se ele as trouxesse para o quartel do exército, equivaleriam a 11 pontos de merecimento. Nível 19, ex. 96. 32%. Não faltava muita experiência para completar sua barra. Mais 1 ou 2 monstros e ele subiria de nível. Ah! Me ajuda! Assim que um soberano deu de cara com um monstro enorme, ele correu para o lugar onde Kang Junho estava. O soberano total avançou sem hesitação e utilizou a fenda celestial. Você ganhou 81 nodes. Você ganhou uma pedra lunar pequena. Naquele momento, você subiu de nível. Haha! Finalmente eu subi de nível. Ele passou pelo 19 e chegou no nível 20. Suas habilidades de guerra aumentaram para o nível intermediário. A partir de agora, toda a mana será restaurada quando você subir de nível. Habilidades de guerra intermediárias. Depois de alcançar o nível 20, as habilidades de guerra dele subiram para o nível intermediário. Até aquele momento, elas estavam no nível iniciante. No entanto, a mensagem que veio depois dela foi mais surpreendente.
A mana será restaurada. Até ali, sua mana tinha permanecido a mesma. Mesmo quando ele subia de nível, só era possível restaurá-la absorvendo a energia vital das pessoas na realidade, ou através de poções. Agora também seria possível através do aumento de nível. Em seguida, novas mensagens apareceram. Ao alcançar o nível intermediário de guerra, seu carisma aumentou em 1 ponto. Ao alcançar o nível intermediário de guerra, sua sorte aumentou em 1 ponto. O que era aquilo? Um aumento no carisma e na sorte. Até agora, os dois tinham sido estatísticas fixas e não aumentavam com cada aumento de nível. Isso não era tudo. A eficiência do uso de mana ao usar a Fenda Celestial aumentou. O consumo de mana será reduzido para 30 pontos por uso da habilidade. O consumo de mana diminuiu. Essa era uma novidade muito agradável. A habilidade era poderosa, mas tinha um custo alto. Uma vez que consumia 40 pontos de mana cada vez. Claro, 30 pontos ainda seriam muito. Mas pelo menos ele tinha diminuído em 10 pontos. Nível 20, e 0. 0%. Guerra intermediário. Pontos de vida: 570 de 570. Mana: 410 de 410. Força: 23, mais 5. Agilidade: 24, mais 5. Inteligência: 21. Sorte: 7. Carisma: 9, mais 4. Efeitos adicionais: Conselheiro Militar. O poder de combate aumentou em 10%. Treinamento de combate estágio 2. O poder de combate aumentou em 20%. Manto do Vento. Diminui o consumo de mana na hora do vento em 20%. Anel da Serpe. Imune ao medo e enganação. A janela de status mostrou que sua mana estava cheia. Acima de tudo, ele estava orgulhoso de sua sorte e carisma. Além disso, sua agilidade, força e inteligência também aumentaram devido ao aumento de nível. Quando seu nível subia, o poder do estilo espadachim, sangue dos céus, da aura do vento e da aura da terra também aumentavam. Isso significava um aumento em seu poder de combate. A diferença apareceu de imediato. A velocidade com que Kang Junho se livrou de monstros tornou-se visivelmente maior. Agora era possível se livrar dos monstros de 10 metros de altura sem usar sua habilidade. Além disso, o consumo de mana da Fenda Celestial foi reduzido, de modo que a batalha, no geral, ficou bem mais fácil. Ali, me ajuda! Naquele momento, um soberano coberto de sangue correu na direção de Kang Junho. Um tentáculo enorme de repente o agarrou. Para onde você está fugindo? Kang Junho imediatamente utilizou sua habilidade. Fenda Celestial. O monstro gigante foi cortado ao meio. Você ganhou 90 nodes. Você ganhou uma pedra lunar pequena. Na verdade, não importava o tamanho dos tentáculos. Ele não precisaria desperdiçar sua mana usando a Fenda Celestial neles. Era melhor causar um dano direto ao corpo. No entanto, ele levaria um longo tempo para combater as dezenas de tentáculos que vinham para cima dele. Seria ainda mais difícil se ele estivesse cercado por várias criaturas. Ele não queria gastar muito tempo contra um único adversário. A Aura do Vento, a fim de evitar os tentáculos constantes.
Era necessário se mover mais rápido. Ele desviou dos tentáculos e partiu para cima de um monstro alto de 5 metros. Desta vez, ele atacou rapidamente com sua espada, sem a necessidade de uma habilidade. Os tentáculos foram sendo cortados no caminho e um corte enorme foi feito no corpo principal. Sangue e órgãos pretos saíram para fora. Era o fim. Você ganhou 52 nodes. Você ganhou uma poção de mana média. Uhul! Bingo! A poção que recuperava 80 pontos de mana. Entre os itens que caiam, aquele era o favorito de Kang Junho. As poções de mana eram consumidas com frequência para que ele conseguisse encher seu reservatório de mana esgotado. Além disso, a quantidade de dinheiro acumulado não era brincadeira. Talvez Keiron estivesse naquele momento olhando para ele de boca aberta. Por outro lado, aqueles que lutavam em equipes tinham dinheiro dividido com base no dano causado. O dinheiro era distribuído automaticamente e colocado nas bases dos soberanos. Mas o problema eram os itens. Se um item aparecesse, os soberanos tinham opiniões divergentes sobre como dividi-lo. Alguns achavam que a pessoa que o pegou primeiro deveria ficar com ele, enquanto outros queriam um sistema de rodízio. No entanto, era impossível distribuir os itens de forma igual. Acima de tudo, as pedras lunares que valiam pontos de merecimento foram uma fonte de conflito entre os soberanos. Nenhum deles estava disposto a deixar as pedras com os outros. Portanto, alguns dos soberanos que tinham originalmente se unido a outros se separaram para lutar por conta própria. Mesmo que fosse perigoso, eles iriam lutar sozinhos. Zenith, Ardiz e Avia já estavam lutando sozinhos. Como Kang Junho. Eles eram mais lentos do que Kang Junho. Mas eles também conseguiam eliminar os monstros maiores, de 10 metros de altura. Cada um deles tinha uma habilidade de combate poderosa. Nesse meio tempo, eles também tinham subido de nível, e os seus movimentos se tornaram mais ágeis. Ainda assim, eles só conseguiam matar um monstro no tempo em que Kang Junho levava para matar 3 ou 4. Ardiz olhou para Kang Junho com uma expressão complicada quando ele viu aquilo. Como ele é mais forte que eu? É realmente inacreditável. Ele lentamente começou a sentir medo de Kang Junho. Por outro lado, Kang Junho o ignorou e focou na batalha. Ninguém sabia quanto tempo havia se passado assim. Mas antes que eles se dessem conta, não havia mais monstros por ali. Os soberanos estavam todos seguros. Claro, muitos deles tinham sido ressuscitados, tratados por ferimentos graves ou não haviam contribuído quase nada. No entanto, algumas pessoas estavam bem na foto. Zenith, Ardiz e Avia. Eles nunca morreram e seus ferimentos foram tratados com poções. Cada um deles obteve algumas pedras lunares também. Claro, não era nada comparado com o que Kang Junho conseguiu. Ele sorriu com satisfação quando viu a mensagem na frente dele. Como soberano com as maiores conquistas entre o 439º Exército, você ganhou 50 pontos de merecimento. Pontos de merecimento da Lua Vermelha. 200. Atualmente, ele tinha 200 pontos de merecimento. Ele ainda tinha conseguido 26 pedras lunares, que poderia trocar para ganhar mais 26 pontos. As pedras preciosas eram itens que podiam ser armazenados todos juntos. Era muito conveniente que todas elas ocupassem apenas um espaço. Naquele momento,
Exia apareceu novamente. Algo tinha acontecido nesse meio tempo, pois seu corpo estava em uma condição lastimável. Suas asas vermelhas estavam parcialmente rasgadas e machucadas, enquanto seu cabelo estava todo emaranhado. Seu corpo inteiro estava uma bagunça ensanguentada, e seu rosto estava machucado. Os soberanos se surpreenderam com sua aparência. Quem era Exia? Ela era uma comandante com um poder que se estimava ser equivalente ao de um dragão. Com quem ela estava lutando para acabar em um estado como aquele? Exia franziu o senho quando notou os olhares dos soberanos. O que vocês estão olhando? Enquanto vocês estavam lutando contra esses seres inferiores, eu estava matando os mestres deles. Estão achando engraçado. Os soberanos se encolheram e olharam para os lados. Droga! Por que os lords do segundo rei demônio são tão fortes? Eu quase morri. Exia resmungou enquanto cambaleava para a frente, em direção à gema de ressurreição. Uma luz vermelha misteriosa atingiu seu corpo, e ele foi restaurado ao seu estado original. Suas asas vermelhas transparentes brilhavam atrás dela e seu cabelo azul estava arrumadinho. Exia imediatamente passou os olhos sobre os soberanos e disse: Parabéns a todos. A primeira luta foi concluída com sucesso. No futuro, o nível das batalhas será diferente. Então estejam preparados. Kang Jun ouviu suas últimas palavras como se fossem um sonho. O espaço ao redor dele estava se distorcendo. O seu tempo no mundo de Valmont acabou. A porta para Valmont se fechou. Ayun sorriu para Kang Jun quando ele abriu os olhos. Você acordou. Há um convidado na sala de estar. Um convidado. Quem? Estava bem cedo. Então por que alguém viria ali? Era Hana Yonso, do escritório de advocacia Dragão Negro. Ela deu um sorriso lindo para Kang Jun. Olá. Li Kang Jun. O que você está fazendo aqui tão cedo? Parecia que a advogada não precisava dormir. Talvez ela não dormisse porque não era humana. Kang Jun parecia estar de mau humor. Mas Hana Yonso deu de ombros. Eu estava apenas passando pela área quando me lembrei do Ramin de Ayun. Então eu decidi vir. Me desculpe se ainda é cedo demais. Kang Jun ficou pasmo. No final, ela só veio para comer raminho. Era 6h30. Ainda por cima, era a casa de um homem. Horror! Desculpe o trabalho. Ayun. Posso comer uma porção hoje? Ayun respondeu com um sorriso. O cardápio dessa manhã não é raminho. Eu espero que você não se importe em comer doenja. Ah! Eu adoro doenja. Que bom! Vai demorar 30 minutos. Ayun entrou na cozinha e começou a cozinhar com seu assistente Colt. Kang Jun analisou Hana Yonso. Que diabos está acontecendo? Você com certeza não veio aqui apenas para comer. Acerto miserável. Na verdade, tem algumas coisas para lhe dizer. Hana Yonso mexeu nos óculos antes de continuar. Você quer saber mais sobre a Lua Vermelha? A Lua é bastante significativa. Claro. Ele vinha lutando no campo de batalha da Lua Vermelha. Mas não sabia o porquê. As mesmas regras se aplicam a esta realidade. É sábio se utilizar de tudo o que tem para combater as forças do segundo rei demônio. Kang Jun assentiu. Os outros soberanos não poderão me atacar durante este período. Sim.
Mas você não precisa se preocupar em fazer um acordo com eles. Na verdade, não é fácil encontrar e negociar com soberanos durante este período. Normalmente, quando os soberanos se encontravam, as negociações não ocorreriam porque haveria uma batalha em breve. Outra coisa. É claro que é melhor obter mais pontos de merecimento durante a lua vermelha. Só que as pedras lunares devem ser usadas com sabedoria. Mas as pedras não são usadas para ganhar pontos de merecimento. Claro. Mas também é possível fazer acordos com os soberanos. Além disso, nosso escritório de advocacia também quer comprá-las. Na verdade, é por isso que eu vim. Então, resumindo, eu não devo trocar as pedras por pontos de merecimento, mas sim vendê-las. Sim. Ho. Você entendeu muito rápido. Então, o que eu ganho? Você vai ter muito mais recompensas do que meras conquistas formais. Dinheiro ou edifícios? Dinheiro ou edifícios? Pedras lunares adquiridas em Vamon poderiam ser trocadas por dinheiro do mundo real. Ou até mesmo edifícios. E então? Ficou interessado? Eu vou te contar os detalhes em uma data posterior. Tenho certeza que você não vai se decepcionar. Compreendo. Ele não sabia por que uma força neutra como o escritório de advocacia Dragão Negro queria as pedras lunares. Porém, obviamente, o motivo seria importante. Caso contrário, ela não teria usado o café da manhã como desculpa para vir encontrar Kang Junho tão cedo. Eu não sei se não devo guardar as pedras lunares. Depois de um tempo, Hana Yonso entrou na cozinha para comer a tigela de duejem que Aeon preparou. Kang Junho também terminou a refeição e se preparou para ir trabalhar. Depois de se vestir e pegar as chaves do carro, ele foi para a biblioteca. A sala de estudo continha centenas de livros grossos nas prateleiras. Ele tinha passado os últimos 2 dias na biblioteca lendo livros sobre gestão e economia. Que livros devo ler hoje? Kang Junho pegou emprestado 4 livros e os colocou em sua pasta. Claro. Ele pegou esses livros para ler no mercado. No momento, era Kang Junho que fazia a venda dos produtos. Ele simplesmente usava periodicamente sua habilidade para captar clientes, enquanto seus funcionários de meio período vendiam a mercadoria. Ele ganhava um mínimo de 3 milhões de lucro por dia. Mas podia chegar até aos 6 milhões. Graças a isso, Kang Junho já tinha ganho mais de 30 milhões. Mesmo sem a fortuna de Jung Kang-yeon. Uma equipe de construção civil estava atualmente construindo um café com livraria no 4º andar do edifício Daphne. Então ele pararia de vender roupas íntimas quando a obra estivesse terminada. Por isso ele foi novamente para o mercado naquele dia. Ele dirigiria seu Venta Classe S. Kang Junho ligou o carro e partiu. Não muito tempo atrás, ele estava acostumado a ir de ônibus ou de metrô para o trabalho. Mas agora um carro parecia algo natural. Embora só tivessem se passado alguns dias. Kang Junho dirigiu tranquilo e chegou ao mercado. Ele estacionou no estacionamento público e caminhou com sua pasta cheia de livros. Senhor chefe! Já chegou. Já expomos a mercadoria. Haha! Vocês tomaram café da manhã. Então, por favor, trabalhem bastante hoje. Kang Junho cumprimentou suas funcionárias. Se sentou em uma cadeira ao lado e abriu um livro. Ler naquele mercado barulhento era uma ideia absurda. Mas Kang Junho concentrou sua atenção no livro.
Ele estava se divertindo com a leitura. Captar clientes. Ele usou a habilidade de gestão depois que começou a ler. Kang Jun almoçou em um restaurante nas proximidades e estava lendo novamente quando sentiu algo estranho. Era como se alguém estivesse olhando para ele. Durou por um bom tempo. Ele ignorou e focou em sua leitura. Porém, como o sentimento continuou, ele finalmente olhou para cima. Um homem em um terno de alta classe estava a uns 20 metros de distância, olhando para ele. Esse cara. O rosto do homem era um pouco familiar. Kang Jun tinha visto ele na televisão há poucos dias. Esta era a primeira vez que o via pessoalmente. Yoo Seung-wan. Era Yoo Seung-wan. O rico empresário com 100 bilhões em ações. Yoo Seung-wan deu um sorriso sem graça e se aproximou Kang Jun. Você tem um minuto para conversar. Aquela era uma situação inesperada. Yoo Seung-wan havia aparecido do nada. Kang Jun não tinha certeza ainda, mas suspeitava que Yoo Seung-wan era Ardis, que atacou sua base há um tempo. Yoo Seung-wan tinha 100 bilhões em ações. E por isso não era difícil para ele para mobilizar um exército como aquele em vão. Ele devia ter descoberto a identidade de Kang Jun. Claro. Isso não significa que Kang Jun iria tolerar isso. Foi ele quem atacou primeiro. Se a lua vermelha não tivesse aparecido, ou Kang Jun ou Ardis teria morrido. Portanto, se Yoo Seung-wan fosse realmente Ardis, então ele seria o primeiro alvo de Kang Jun. Quando a lua vermelha desaparecesse, ele iria cuidar de Yoo Seung-wan primeiro. Yoo Seung-wan também sabia disso. Mas por que ele veio tão de repente? Ele tinha aparecido no mercado do nada. O que você quer aqui? Yoo Seung-wan sorriu sem jeito enquanto Kang Jun o encarava friamente. Ah! Parece que eu não me apresentei. Eu me chamo Yoo Seung-wan. E eu sou Lee Kang Jun. Então, por que está aqui? Este não é um lugar bom para falar sobre isso. Parece que você já adivinhou a razão pela qual eu estou te visitando. Você não quer ouvir o que eu tenho a dizer. Kang Jun riu. Como você pode ver, eu estou ocupado com os negócios no momento. Então, que tal às 7 horas da noite? Eu gostaria de ter uma conversa com você à noite. Ok. Onde? Tem um lugar tranquilo e de comida saborosa em Cheongdong. Então podemos nos encontrar lá. Kang Jun assentiu. Anteriormente, ele teria ficado muito ansioso com aquilo. Ele não sabia as segundas intenções de Yoo Seung-wan. Porém, agora era o período da lua vermelha. Disputas entre os soberanos estavam proibidas, de modo que nenhum dos dois poderia atacar o outro no momento. Como disse a advogada Hana Yonsu, este era um período em que era possível negociar. Será que ele quer negociar comigo? De qualquer forma, ele iria pensar sobre isso quando eles se encontrassem. Agora era hora para a leitura. Kang Jun voltou sua atenção para o livro. Ele continha informações sobre marketing. Mais especificamente os 4P e 7P do marketing. No final, o essencial era pensar em um plano para satisfazer os consumidores, e não os vendedores. Se as coisas não vendiam bem, era necessário pensar em novos recursos ou abaixar os preços. O pacote devia ser o mais bonito possível. Devia ser algo que os consumidores queriam. De certa forma,
Muitas das práticas eram senso comum. Mas mesmo assim muitas empresas iam à falência. Ele citava muitos casos relacionados. 1. Entendo. Pensar sobre o que os consumidores querem. Foi esclarecedor para Kang Jr., que tinha a habilidade de captar clientes. Naquele momento, uma mensagem apareceu. Você ganhou esclarecimento ao ler sobre marketing. Você adquiriu a habilidade de administração observar a preferência inferior. Observar a preferência inferior. Pode verificar as preferências para determinado produto. 1 ponto de mana será consumido. Oh! O que é isto? Kang Jr. ficou agradavelmente surpreso. Ele havia recebido uma habilidade no mundo real, não em Vamon. Tudo o que ele fez foi ler. Keiron já tinha dito que isso era possível. Mas ainda assim era incrível. Ao invés de lutar contra monstros e arriscar morrer, ele poderia facilmente obter uma habilidade através da leitura. Observar a preferência. Será que devo usá-la de uma vez? Custava 1 ponto de mana para usar. Mas aquilo não era muita coisa. Era fácil se encher de mana na realidade. Aquele ali vai ser bom. Kang Jun olhou para uma das roupas íntimas femininas ao lado. Era um dos sutiãs mais populares ali. Observar a preferência. Em seguida, as informações sobre o sutiã apareceram. Sutiã bege mulberry. Classificação: A. Há um aumento de 20% nas vendas quando captar clientes. Inferior, é usado. Esta é a informação atual sobre a preferência. Ela pode variar com o tempo, conforme a proficiência na habilidade aumentar. Você poderá ver informações mais detalhadas, incluindo o sexo, idade e preferências de preços dos compradores. Oh! Surpreendente! A proficiência estava baixa. Portanto, apenas uma informação simples estava disponível. No entanto, se ele vendesse apenas produtos com uma preferência de classificação A, o volume de vendas certamente seria muito maior. Kang Jun analisou todas as outras peças. Captar clientes não faria efeito sobre itens com uma preferência de classificação C ou inferior. Ele também deu uma passeada e analisou as outras lojas no mercado. Era a mesma coisa. A maioria dos itens vendidos era da classificação A. E não havia muitos inferiores a C. Embora alguns itens tivessem classificação de preferência E ou F, a poeira que se acumulava neles mostrava que eles estavam lá já fazia um bom tempo, sem ser vendidos. Bom demais. Teria sido bom se eu tivesse recebido essa habilidade mais cedo. Porém, ele só agora tinha obtido ela. Seria bastante útil ao fazer negócios no futuro. O resultado é muito bom. Eu preciso pedir as lingeries para amanhã. Kang Jun excluiu qualquer coisa de classificação B ou inferior, pedindo apenas roupas íntimas de classificação A. Se a informação sobre classificações estivesse correta, então as vendas do dia seguinte seriam muito melhores que as daquele. Uhul! Este é o benefício que eu obtive a partir de leitura. Claro, era impossível para as pessoas comuns adquirir tal habilidade. Não importava o quanto eles liam. Isso só foi possível devido ao poder de Vamon. Kang Jun ficou ainda mais interessado na leitura e mergulhou no livro novamente. Às 6 da tarde. Depois de terminar o trabalho no mercado, ele voltou para casa e tomou um banho. E então colocou um terno elegante e o Seung-Wan.
Ele morreria se Kang Jun o matasse em Vamon. Mas esta era a realidade. Ele poderia ao menos dar-lhe o mínimo de cortesia para se encontrar e ouvir o que ele tinha a dizer. Ele se dirigiu para o ponto de encontro combinado. Yoo Seung-wan havia enviado o endereço ao smartphone de Kang Jun. Então foi fácil chegar lá com o sistema de GPS. O restaurante tinha uma área de estacionamento espaçosa e o prédio era lindo. O estacionamento estava cheio de carros de luxo. E assim o Venta Classe S de Kang Jun parecia até um carro normal. Era claramente um restaurante caro. Para pessoas ricas. Bem-vindo. Você tem reserva? Um funcionário o cumprimentou com um sorriso brilhante e uma reverência. Sim. Em nome de Yoo Seung-wan. Ah. Então por favor. Venha por aqui. O empregado ficou ainda mais educado depois de ouvir o nome de Yoo Seung-wan. Parecia que ele era um cliente regular ali. Nesta sala. Por favor. O funcionário guiou para uma sala onde Yoo Seung-wan já estava esperando. Haha. Bem-vindo. Chefe. Sente-se aqui. Não havia nenhum título de soberano. Mas ele usou o tratamento chefe para falar com Kang Jun. Kang Jun já estava se acostumando com pronomes dos mais diversos. Ele se sentou e disse: Parece que você vem aqui com frequência. Chefe Yoo. Yoo Seung-wan sorriu. É calmo e tem uma comida deliciosa. Então eu geralmente venho aqui para reuniões importantes. Pratos coloridos, incluindo sashimi, cobriam a mesa inteira. Um banquete. Kang Jun ficou com água na boca com a visão. Muitas vezes ele viu magnatas e funcionários de alto escalão se encontrarem assim em filmes e dramas. Para ele, era meio engraçado frequentar um lugar como aquele. Até pouco tempo atrás, ele estava morando em um quarto alugado em um pensionato, pagando 250 mil por mês e comendo ramen em quase todas as refeições. Não fosse pelo poder de Vamon, ele sequer se atreveria a pisar em um lugar como este. Nesse momento, Yoo Seung-wan serviu uma bebida para Kang Jun e disse: Experimente. Kang Jun recebeu o copo de vinho de Yoo Seung-wan. Mas ele não bebeu. Ele não estava confortável o suficiente para beber com Yoo Seung-wan. Aquele cara era como uma serpente astuta. Não era bom dar qualquer brecha na frente de uma pessoa daquelas. Você está pronto para falar agora? Yoo Seung-wan concordou e disse: Eu quero que você fique à vontade. Ao contrário de Kang Jun, ele falava sem nenhum problema ao beber álcool. Eu vou ir direto ao ponto. Não. Deixe-me pedir desculpas em primeiro lugar. Pedir desculpas. Ah, diz. Esse é o meu nome de soberano. O seu é Luca. Kang Jun franziu a testa. Era como ele tinha previsto. Até ali. Ele tinha apenas especulado sobre tal possibilidade. Mas depois de ouvir o nome Ardis sair da boca dele, Kang Jun não conseguiu deixar de sentir raiva. Kang Jun zombou. E você tem uma razão para se desculpar. Quando a lua vermelha acabar, vamos ter que lutar novamente. Yoo Seung-wan riu. Não é por isso que estou pedindo desculpas. Para ser franco, você não recebeu nenhum dano. Apenas 2 dos meus homens morreram. Suas palavras não estavam erradas. Naquela vez, as únicas vítimas foram os 2 minotauros em fúria de Yoo Seung-wan.
Ele continuou. Claro. Eu sei que não é um motivo justo. Você não teve nenhuma baixa do seu lado. Então eu gostaria que você aceitasse o meu pedido de desculpas. Kang Junho riu friamente. Não tenho porquê. Vou atacar assim que a lua vermelha terminar. Youo Seung-wan ficou chocado. Ele lembrou da cena onde Kang Junho lutava contra os monstros com tentáculos no campo de batalha da noite anterior. A situação dos outros exércitos era desconhecida. Mas no 439º exército, a força de Kang Junho era sem dúvida a maior. Ele era uma existência que os outros soberanos não conseguiram superar. Zenith e Avia não queriam admitir. Mas Ardis, ou melhor, Youo Seung-wan era diferente. Ele tinha começado a partir do zero no mercado de ações até se tornar rico. Ele era alguém que compreendia os seus limites e suas limitações. Não importava quanto esforço ele empregasse, ele não seria capaz de vencer Kang Junho. Ele não era um gênio. Claro. Se ele desse duro, talvez ele pudesse igualar o nível de um gênio. Para Youo Seung-wan, Kang Junho pertencia a essa categoria. Um gênio em matar. Seus recursos na realidade podiam ser escassos, mas sua capacidade de lutar e ganhar força combatendo monstros em Valmont era inigualável. Claro. Além do soberano, subordinados poderosos também eram necessários para ganhar a guerra. Youo Seung-wan deveria ter dado cabo dele antes da lua vermelha aparecer. Agora ela estava brilhando no céu. Kang Junho era como um peixe que encontrou um lago e desandou a crescer. Youo Seung-wan percebeu que não conseguiria vencer Kang Junho. A diferença entre eles continuaria aumentando. Na frente de uma força esmagadora, ter grandes números pode não ser suficiente. Portanto, Youo Seung-wan decidiu usar um esforço considerável para melhorar seu relacionamento com Kang Junho. Ele baixou o copo e sorriu para Kang Junho. Talvez você consiga vencer se você me atacar. No entanto, eu não vou simplesmente permitir que você faça isso. Eu sou diferente de Jung Kang-yeon. Eu reconheço isso. Kang Junho assentiu enquanto Youo Seung-wan continuava bebendo. Então, eu estava pensando. Será mesmo que precisamos lutar? Mesmo se alguém ganhar, suas perdas fariam mais mal do que bem. O vencedor vai levar todos os pertences do perdedor. Mas ele pode ser então devorado por outros soberanos. Então você está propondo uma aliança. Youo Seung-wan tinha um sorriso bajulador em seu rosto com a pergunta de Kang Junho. Uma aliança é onerosa. Vamos apenas concordar em não jogar pimenta nos olhos um do outro.